Quando criamos um diário, a ideia que temos é que nele vamos poder relatar nossos pensamentos e medos, além de tudo aquilo que pode acontecer no nosso dia a dia. Anne Frank, uma menina judia que ganhou seu primeiro diário aos 13 anos, acabou representando em seus escritos o horror que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Nos depoimentos da adolescente, podemos ter uma noção da agonia que as pessoas que tinham que ficar escondidas viviam por causa do antissemitismo nazista. Ao mesmo tempo, o diário de Anne Frank mostra que evoluir e mudar deve fazer parte da vida, ainda que sua vida seja um cárcere, e que rejeitar a mudança e a metamorfose natural das coisas é tolice. Anne Frank foi uma jovem judia que passou por um confinamento entre 1942 e 1944, em razão da perseguição nazista aos judeus na Europa durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Ela e sua família viveram em um esconderijo que foi chamado por ela de anexo secreto. O período de confinamento foi registrado em um diário internacionalmente conhecido. Nascida em Frankfurt, na Alemanha, no dia 12 de junho de 1929, Anneliese Marie Frank era filha de Otto Heinrich Frank e Edith Holland Frank, e tinha uma irmã mais velha chamada Margot Betty Frank. Anne Frank fazia parte de uma família de judeus assimilados. Isso quer dizer que não praticavam todos os costumes da religião judaica, mas ainda assim se consideravam judeus. Por serem liberais, viviam em uma comunidade assimilada com outros judeus e pessoas de outras religiões. Enquanto era permitido, os pais de Anne e Margot incentivaram suas filhas a praticarem a leitura e, inclusive, possuíam uma biblioteca em casa. Otto, pai de Anne, era um veterano de guerra que lutou pelo exército imperial alemão na Primeira Guerra Mundial. Era um homem muito disciplinado e chegou a ser promovido a tenente logo depois da Batalha de Cambrai. Depois da Primeira Guerra Mundial, Otto assumiu junto com seus irmãos a propriedade de um banco que era do seu pai. E desse negócio saiu o dinheiro para sustentar sua família até a década de 1930, quando o banco começou a falir por causa da Grande Depressão. Naquela mesma década, mais exatamente em março de 1933, Adolf Hitler e seu partido nazista começaram a vencer as eleições. E Hitler, agora chanceler da Alemanha, começou a disseminar suas manifestações antissemitas. O contexto histórico era o da Segunda Guerra Mundial, que começou no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, chegando aos Países Baixos em 10 de maio de 1940, onde o exército holandês se rendeu 5 dias depois, colocando o país sob controle da Alemanha nazista. Pouco tempo depois, a discriminação contra os judeus já estava instaurada na cultura da Alemanha e começou a ser diariamente insuportável e mortal. Para quem não sabe, o antissemitismo é o preconceito concentrado contra qualquer pessoa de origem semita, o que inclui preconceito contra árabes, assírios, judeus e etc. Mas o termo tem uma utilização mais vinculada ao preconceito étnico, religioso ou cultural cometido contra judeus. A vida estável que a família de Frank tinha no país deixou de existir com a invasão nazista, o que fez com que a família de Anne, já prevendo o perigo, começasse a pensar em mudar de país. No final de 1933, a mãe Edith e as 2 filhas se mudaram para a cidade de Arnhem, fronteira com a Bélgica, na casa de sua avó materna. A situação estava ficando tão crítica que a família Frank fez parte do grupo de 300 mil judeus que deixaram a Alemanha entre 1933 e 1939. Já Otto permaneceu em Frankfurt até receber uma proposta de negócio para iniciar uma companhia de pectina, ingrediente da geleia, em Amsterdã. A empresa começou a funcionar e logo ele arrumou um lugar para ele e sua família morarem em um bairro habitado por judeus de origem alemã. Enquanto Edith e Margot foram morar com Otto em Amsterdã, Anne ficou com sua avó até fevereiro de 34. Mais tarde, em 39, Rosa Hollander foi o último membro da família a mudar definitivamente para os Países Baixos, passando a viver na residência dos Frank.
Residindo nos Países Baixos, Otto conseguiu estabilizar seu negócio, o que deu segurança para a família. E Anne e sua irmã continuaram com os estudos. Anne não tinha mais do que 5 anos quando começou a estudar em uma instituição que praticava a técnica de ensino Montessori. Sua irmã também estava estudando, mas em uma escola pública. As meninas se destacaram bastante nas escolas, Anne em disciplinas de humanas e na escrita, e Margot na área de exatas. Assim como nos gostos estudantis, as duas irmãs eram bem diferentes uma da outra, sendo que Margot, que era uns 3 anos mais velha, era educada, tímida e estudiosa, enquanto Anne era sincera, energética e extrovertida. Tudo estava indo bem. Tudo, em 1938. Otto pensava em ter sua própria companhia de produção de salsichas. Não demorou para ele contratar um especialista na área, escolhendo Hermann van Pils, também imigrante da perseguição nazista, que atuava como açougueiro na época. Eles se tornaram amigos, assim como suas famílias, e trabalhavam juntos na indústria e na apresentação da cidade, aos finais de semana, para as novas famílias fugitivas que chegavam diariamente da Alemanha. Infelizmente, em maio de 1940, o domínio de Hitler chegou aos Países Baixos, o que deu início às perseguições aos judeus com a implementação de leis restritivas e discriminatórias. As perseguições nazistas começaram impedindo que as meninas frequentassem as escolas que estavam matriculadas. E em pouco tempo, Anne e Margot só podiam estudar em uma instituição de ensino destinada apenas para judeus, sendo proibido o contato delas com crianças de outras etnias. Mas as proibições não paravam por aí, não. Não paravam. Entre as restrições impostas pelos nazistas, as principais foram a proibição aos judeus de irem a teatros e cinemas, a proibição de usarem piscinas e transportes públicos, a obrigação de usarem uma estrela de Davi em sua roupa e mais um monte de absurdos que tiraram toda a humanidade daquelas pessoas. No início de 42, Anne lidou com a morte da sua avó, Rosa Hollander. No mesmo ano, na comemoração de seu aniversário, em 12 de junho, ela ganhou um livro de autógrafos de seus pais, pelo qual ela tinha se apaixonado enquanto estavam passeando e viu em uma das vitrines da cidade. Era um pequeno caderno, encadernado com um tecido xadrez em vermelho e branco e fechado por um pequeno cadeado em sua parte frontal. O caderno ganhou o nome de Kitty. Provavelmente esse nome foi uma referência a uma série de livros holandeses de um personagem chamado Joop the Hole. Mas esse não era um caderno qualquer. Anne aproveitou cada uma daquelas páginas para fazer as suas anotações incríveis, que começaram no dia 20 de junho. Como uma boa criança que era, Anne escrevia sobre assuntos corriqueiros e normais, mas também expunha sobre as restrições que viviam por serem judeus, incluindo a de não frequentar as salas de cinema, o que era um grande problema para ela, já que seu grande sonho era ser uma atriz famosa. As perseguições foram piorando cada vez mais, e Otto Frank considerava que os Estados Unidos seriam o local mais seguro para que sua família pudesse se estabelecer. Porém, a aplicação que ele havia feito no consulado norte-americano em Roterdã havia se perdido com um bombardeio alemão. A situação foi se complicando cada vez mais, e a relação entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos foi esfriando. E para piorar, os Estados Unidos ainda tinham uma política muito rígida quanto a judeus que fugiam da perseguição nazista. Esses fatores fizeram com que o pedido de imigração dos Frank nunca fosse processado. E não foi só isso. As fronteiras dos Países Baixos estavam fechadas por causa da ocupação nazista, o que impossibilitava a família de fugir para algum país vizinho. Isso fez com que Otto e Edith decidissem que seria necessário se esconder em algum lugar para se proteger dos nazistas. Otto pensou que estariam seguros nos cômodos escondidos do prédio onde funcionava sua fábrica. No entanto, antes de concretizar o plano, Margot Frank recebeu uma notificação do escritório central da imigração judaica para que se dirigissem ao campo de concentração. Obviamente, falava para ela voltar para a Alemanha. Era 6 de julho de 1942, quando os Frank viram que não poderiam mais viver sob a luz do sol e deixaram cartas para seus vizinhos pedindo que cuidassem do gato de estimação e propositalmente sugeriam uma fuga para a Suíça. Os 4 integrantes da família Frank se dirigiram ao esconderijo.
Antes de deixar o apartamento, eles desorganizaram tudo para caracterizar uma saída às pressas. Como eram proibidos de pegar transporte público, os 4 caminharam 4 quilômetros até o local do esconderijo. Mas como eles não podiam levar malas, vestiram várias camadas de roupa, uma por cima da outra. O esconderijo, chamado de anexo secreto, ficava dentro do prédio onde funcionava a empresa Opecta Works, e sua porta de entrada foi protegida com uma estante de livros, bem no estilo sala secreta mesmo. O esconderijo tinha pequenas acomodações de 3 andares, sendo o primeiro andar com 2 quartos pequenos e um banheiro. A parte de cima tinha uma grande sala e outra sala menor ao lado que possuía uma escada que levava em direção ao sol. Apenas 4 pessoas, fora os Frank, sabiam da existência da sala. 2 eram funcionários da empresa e outros 2 eram de confiança da família. Essas pessoas ajudaram muito levando alimentos e outros itens de necessidades diárias. 2 desses amigos, Jean Gies e Johannes Hendrik Vorskuch, também levavam informações sobre os negócios e o desenvolvimento da guerra, além de notícias sobre o cenário político. Em vários trechos do diário, Anne fala sobre a coragem e dedicação do grupo, já que todo mundo que estava envolvido sabia que, se eles fossem descobertos, com certeza iam enfrentar a justiça e provavelmente seriam condenados à pena de morte por abrigarem judeus. Poucos dias depois, o esconderijo teve que ser dividido com outras pessoas judias. No dia 13 de julho, chegou a família dos Van Pils e, meses depois, a família dos Fritz Pfaffer, que eram dentistas e amigos das outras 2 famílias. Com o confinamento e a convivência, as brigas começaram a acontecer, especialmente em relação aos comportamentos egoístas de consumo de comida e às posturas desrespeitosas, e que não tinham nada a ver com a situação que eles estavam vivendo naquele momento. Imagine só, viver confinado em um espaço que durante o dia todos eram obrigados a ficar em silêncio para que ninguém que estivesse trabalhando no prédio os ouvisse. Era só eles por eles mesmos. Além disso, o pequeno espaço dos Frank era compartilhado com mais 4 pessoas. Com 8 pessoas confinadas em um espaço tão pequeno e por tanto tempo, óbvio que problemas de relacionamento aconteceram. No meio de toda essa situação, Anne, que já estava entrando na adolescência, começou a desenvolver uma certa intimidade com Peter Van Pils, mesmo com as brigas e confusões. E foi com ele que aconteceu o seu primeiro beijo e o início de um romance. Mas não demorou muito para ela perceber que seu sentimento poderia ser fruto do próprio confinamento. E como bem relatou seu pai Otto, Anne criou um vínculo estreito com cada um dos ajudantes, se mostrando muito ansiosa pelas visitas diárias. Apesar de estarem aprisionadas por causa de toda a situação, precisamos lembrar que as irmãs Frank continuaram com seus estudos e esperavam voltar para a escola assim que a guerra terminasse. Durante o período no esconderijo, Margot realizou um curso à distância de taquigrafia usando o nome de Bep Voskugel e recebeu notas altas por seus esforços. Já Anne passava a maior parte do seu tempo lendo e estudando, além de escrever e editar seu diário todos os dias. Além de falar sobre os eventos à medida que eles ocorriam, ela descreveu seus sentimentos, suas crenças, sonhos e ambições, assuntos que pensava não poder compartilhar com mais ninguém. O tempo foi passando e a confiança de Anne como escritora aumentou gradativamente. E ela também escreveu sobre assuntos mais abstratos, como sua crença em Deus e como ela definia a natureza humana. Vamos ver mais um pouco sobre o diário de Anne Frank, um dos documentos mais importantes sobre o Holocausto. O diário de Anne Frank cobriu todo o período de isolamento dela e de sua família, sendo escrito pela primeira vez em 14 de junho de 1942 e trazendo o seu último relato em 1º de agosto de 1944. Anne era só uma criança que foi obrigada a crescer em meio ao caos da guerra e do Holocausto. Como já falamos, ela ganhou o diário e sua grande intenção era ter um amigo verdadeiro com quem ela pudesse conversar e desabafar. O nome do diário era Kitty e foi uma escolha da própria Anne Frank, porque ela queria dar um nome à sua amiga de imaginação. Ela escreveu no seu diário que queria destacar na sua imaginação a figura de uma amiga por quem esperou tanto tempo. Como já podemos imaginar, ela relatou assuntos sobre o confinamento e as dificuldades pelas quais sua família passava e, obviamente, em meio a tudo isso, detalhes da guerra.
Nos escritos de Anne também vemos várias questões do seu cotidiano, dos conflitos que ela tinha com a família, seus sentimentos, suas relações de amizade, os desejos que queria realizar quando a guerra acabasse e seus sonhos para o futuro. O desenrolar da Segunda Guerra Mundial também está escrito no diário. E isso só foi possível porque as notícias chegavam através de um rádio que eles tinham no esconderijo e pelos amigos que ajudavam a família Frank a se esconder. Quando Anne escreve sobre a Operação Valkyria, por exemplo, ela descreve o sentimento de esperança ao ouvir que havia acontecido um atentado contra a vida de Hitler. Mas mais feliz ainda, ela descreve o fato de não ter sido um ato de judeus comunistas ou capitalistas ingleses, e sim o atentado de um general alemão que era um conde muito jovem e que, claro, acabou sendo fuzilado enquanto Führer saiu do atentado contra a sua vida com apenas alguns machucados e queimaduras. Como qualquer jovem que se preze, no diário havia questões e problemas de relacionamento com a mãe, o seu amor pelo pai, a sua relação e aproximação com a irmã, os problemas para racionar a comida e o pequeno envolvimento amoroso que ela teve com Peter Van Pils, filho do casal Hermann e Augusta. Ela foi aprimorando sua escrita com o passar dos anos e examinava a fundo a sua relação com os membros da família, enfatizando as fortes diferenças de personalidades de cada um deles. Anne se sentia mais próxima emocionalmente de seu pai e tinha conseguido desenvolver um relacionamento mais próximo com sua irmã do que havia existido entre elas antes do período de confinamento no anexo secreto. Mesmo assim, Anne expressava ciúmes de sua irmã mais velha, principalmente quando os membros do grupo criticavam sua falta de gentileza e tranquilidade, exaltando essas características na personalidade de Margot. Porém, fica claro que elas amadurecem juntas e se tornaram verdadeiras amigas. Quanto à mãe, Anne descreveu o desprezo que sentia por ela e a sua incapacidade de enfrentá-la com seu descuido, seu sarcasmo e seu coração duro e frio. A escritora chegou a dizer que Edith não era uma mãe para ela. Mas como viviam em uma situação muito delicada, ao revisar seus escritos anteriores, Anne demonstrou uma vergonha muito grande por ter escrito e ter sido tão radical, e passou a compreender as diferenças entre ela e sua mãe, tentando suavizar a situação, dizendo que as brigas não passavam de mal-entendidos. Além disso, Anne também percebeu que isso só aumentava o sofrimento de todo mundo que estava envolvido, principalmente sua mãe. E por isso, começou a ter um grau maior de tolerância e respeito. Anne sonhava em ser escritora e em sua obra, que ela nem imaginava que se tornaria mundialmente conhecida, mais especificamente no dia 29 de março de 1944, ela falou sobre um anúncio do governo holandês sobre recolher cartas e diários para realizar o registro de guerra do país. Nessa folha do diário, Anne mostra sua vontade de escrever um romance do anexo secreto com o título Het Archterrus, que significa o anexo secreto. Ela escreveu histórias curtas, começou o romance e anotou passagens de livros que lia no seu livro de belas frases. Escrever ajudou Anne a aguentar cada um dos terríveis dias de sua vida, durante o tempo que passou no esconderijo. Mas esse tempo não foi o suficiente para ela escrever tudo o que queria dizer. Já havia 2 anos que os Frank e seus amigos estavam escondidos. Mas sem aviso prévio, no dia 4 de agosto de 44, um grupo de soldados da Schutzstaffel, organização paramilitar ligada ao Partido Nazista e a Adolf Hitler, invadiu o prédio da empresa de alimentos e descobriu todas as pessoas que estavam escondidas. A família Frank, os Van Pils e Fritz Pfeffer foram presos e levados para a sede da RSHA, onde foram interrogados e passaram a noite. No dia seguinte, depois dos depoimentos, eles foram transferidos para a casa de detenção Huis van Bewaring, uma prisão superlotada em Wetteringens. Uma das principais perguntas até hoje é sobre como a polícia descobriu o esconderijo. Já tinha um tempo considerável que o esconderijo parecia seguro e, por causa disso, a teoria mais aceita é a de que algum conhecido fez uma denúncia anônima. Alguém que sabia ou desconfiava da existência de um esconderijo ali.
É claro que também pode ter sido fruto do acaso. A polícia pode ter sido enviada ao prédio onde ficava o esconderijo para investigar uma fraude na distribuição de cupons de alimentos, e durante a investigação, o anexo foi descoberto ocasionalmente. De qualquer forma, a polícia também prendeu 2 das pessoas que os ajudavam, Victor Kugler e Johannes Kleiman. Foram detidos e encarcerados no campo penal em Amersfoort, considerados como inimigos da Alemanha nazista. Kugler foi transportado para diversos campos de trabalho até o final da guerra, e Kleiman foi libertado após 7 semanas. Nip Gies e Bep Vorskov foram interrogadas e ameaçadas pela polícia de segurança, mas não foram presas. Elas voltaram ao esconderijo e, apesar da busca realizada pela polícia, uma parte dos escritos de Anne e fotografias foram preservadas. Elas salvaram os documentos antes que o anexo secreto número 263 da rua Prinsengracht fosse esvaziado por ordem dos nazistas e os guardaram para depois devolver aos donos quando todo aquele pesadelo acabasse. No dia 7 de agosto, os refugiados do anexo secreto foram levados para o campo de concentração de Westerbork, que naquele momento já tinha servido como destino para cerca de 100 mil judeus. Apesar de nunca ter sido identificado, alegações de que os Frank foram vítimas de traição persistem até hoje. Os fatos dizem que, em abril de 1944, houve um roubo nas instalações da Opekta Works, e os responsáveis por investigar o roubo foram o vigia noturno Martin Sligers e um policial que não foi identificado. E durante essa investigação, eles observaram a estante que servia para esconder a entrada dos cômodos escondidos. E pode ser que, mesmo sem ter certeza, eles tenham desconfiado da existência de esconderijo por ali. O segundo suspeito foi Wilhelm van Maeren, gerente de estoque da companhia, que tinha a fama de ser curioso e que já tinha criado armadilhas no prédio para descobrir a existência de pessoas escondidas. Outra teoria defendida por Bud Elias, sobrinho de Otto Frank, diz que o delator do esconderijo foi Tony Arliers, um membro do Movimento Nacional Socialista dos Países Baixos. Arliers sabia que a empresa pertencia a Otto e, em outra época, já tinha entrado em uma discussão pública com ele por causa de diferenças sobre as chances de Adolf Hitler ganhar ou perder em uma provável guerra. Ele não sabia da existência de um esconderijo, mas pode ter conspirado para que o procurassem pela empresa. Por incrível que pareça, o filho mais novo de Bep Voskers escreveu uma biografia sobre a mãe e levantou a hipótese de que sua tia Nelly, que desaprovava a ajuda que sua irmã e seu pai davam aos judeus, pode ser a responsável pela descoberta do esconderijo, especialmente por ter sido colaboradora da Gestapo quando na juventude. No mesmo ano foi revelado que a informante teria sido uma judia, que cooperava com os nazistas e que revelou a localização de 145 pessoas, entre 1943 e 44. Apesar disso não ser comprovado, o oficial responsável pela prisão do grupo relembra que o telefonema do informante partiu da voz de uma jovem mulher. A família Frank primeiro foi mandada para Westerbork, um campo de concentração para judeus dos Países Baixos, seguindo em setembro do mesmo ano para Auschwitz-Birkenau. O trajeto até lá durou 3 dias e ficou marcado pelas más condições. A viagem de comboio levou Anne e outras mais de 1.000 pessoas a viajarem apertadas em vagões de gado, com pouquíssima comida e água, e apenas um barril que servia de banheiro para todas essas pessoas. Ao chegarem em Auschwitz, os médicos nazistas avaliavam quem podia ou não realizar o trabalho forçado pesado. E por causa das condições da viagem, muitas pessoas foram imediatamente mortas nas câmaras de gás. Em relatórios divulgados, dos 1.019 passageiros do trem 549, incluindo todas as crianças menores de 15 anos, foram enviados para as câmaras de gás logo depois de chegarem no campo de concentração. Anne era jovem e foi mandada para o campo de trabalho para mulheres, junto com a sua irmã e a sua mãe. Em novembro de 44, Anne e Margot foram selecionadas para serem transferidas para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Edith Frank, mãe de Anne, ficou em Auschwitz e literalmente morreu de fome, lá mesmo. Juntamente com as mulheres consideradas aptas para os trabalhos do campo, Anne foi forçada a ficar nua para o processo de desinfecção. Teve sua cabeça raspada,
e teve um número de identificação tatuado no seu braço. A vida no campo de concentração era um suplício constante, em que, de dia, os prisioneiros faziam trabalho escravo, carregavam pedras e cavavam rolos de grama, enquanto à noite tentavam descansar amontoados uns em cima dos outros dentro de barracas superlotadas. Com o passar dos dias, Anne Frank foi se transformando em uma garota retraída e triste, principalmente quando viu crianças serem levadas para as câmaras de gás. Em outros momentos, ela demonstrava uma postura forte e corajosa. Otto Frank foi separado de sua família e acabou indo para um campo de homens. Ele foi o único da família que sobreviveu, tendo sido liberado de Auschwitz por tropas soviéticas. Foi só ali que ele descobriu que sua esposa tinha morrido. Quando voltou para a Holanda, também descobriu que suas 2 filhas tinham morrido. Em Bergen-Belsen, no início de 1945, 2 epidemias de tifo e febre tifoide mataram cerca de 17 mil prisioneiros. Entre as vítimas estavam Margot e Anne, que contraíram, aparentemente, febre tifoide. Testemunhas declararam que Margot caiu na cama por causa do seu péssimo estado de saúde e morreu na queda. Anne morreu um dia depois. Pesquisadores acreditam que as 2 irmãs tenham morrido em fevereiro de 45, mas ninguém sabe as datas exatas das mortes das irmãs Frank. De acordo com testemunhas do campo de concentração de Bergen-Belsen, as 2 teriam adoecido por volta do dia 7 de fevereiro e, de acordo com o que foi dito pelas autoridades de saúde, morreram em até 12 dias depois do início dos sintomas. Pouco tempo depois, no dia 15 de abril de 1945, os prisioneiros que resistiram ao campo foram libertados pelo exército britânico e o local foi queimado para impedir a propagação das doenças. Os mortos, jogados nas valas comuns, também foram incinerados. O diário de Anne Frank foi resgatado pela secretária Miep Gies, logo depois que o esconderijo dos Frank foi descoberto pela organização paramilitar ligada ao Partido Nazista. Depois que a guerra acabou, Miep Gies devolveu o relato de Anne para Otto Frank, o único sobrevivente da família. Ao ler as memórias de sua filha, Otto foi convencido a publicar os escritos da filha, principalmente porque ela havia demonstrado a intenção de se tornar jornalista ou escritora, e isso estava escrito no diário. Otto comentou que não tinha percebido que ela tinha mantido um registro tão preciso e bem escrito durante o seu tempo em esconderijo. Além disso, descreveu o processo de leitura como doloroso, reconhecendo os acontecimentos narrados no diário e lembrando que já havia ouvido alguns dos episódios mais divertidos lidos em voz alta por sua filha. Anne era tão sensata que, na intenção de preservar as identidades de membros do anexo secreto, bem como de seus respectivos ajudantes, ela criou pseudônimos para cada um deles. A família Van Pils tornou-se Hermann, Petronella e Peter Van Daan, enquanto Fritz Pfeffer foi nomeado como Albert Dussel. Para produzir a primeira versão divulgada no diário, Otto utilizou suas folhas originais combinadas com as que foram editadas pela jovem após o anúncio no rádio, e mesmo restaurando as identidades verdadeiras de membros de sua família, manteve os pseudônimos criados por Anne para cada um dos membros e ajudantes do anexo secreto. Mas não foi fácil conseguir publicar o diário. Otto entregou o diário para a historiadora Annie Roman Verschoor, que tentou sem sucesso publicá-lo. Depois recorreu a Jan Romain, jornalista responsável por desenvolver um artigo publicado no jornal Het Parool em 3 de abril de 1946. Romain avaliou o diário afirmando que a obra, gaguejada pela voz de uma criança, incorpora toda a hediondez do fascismo mais do que qualquer evidência exposta nos julgamentos de Nuremberg. Isso fez com que as editoras prestassem atenção ao conteúdo. Embalado por esse momento, Otto Frank conseguiu publicar o livro em 1947. Desde então, ele foi traduzido para mais de 70 línguas, sendo comercializadas cerca de 35 milhões de unidades em todo o mundo. Apesar de ter se tornado um sucesso de vendas em diversos territórios, falhou em atrair a atenção do público britânico e deixou de ser produzido por lá. Já no Japão, ele foi aclamado pela crítica, sendo distribuídas mais de 100 mil cópias apenas em sua primeira edição. Isso fez com que Anne Frank rapidamente se estabelecesse como uma importante figura cultural, sendo chamada de o rosto que ajudava a representar
a destruição da juventude durante a Segunda Guerra Mundial. O livro fez tanto sucesso que virou peça de teatro e foi filmado com um filme biográfico, O Diário de Anne Frank, lançado em 1959 e que recebeu 3 premiações do Oscar. Autores modernos têm reconhecido constantemente o impacto do livro sobre a humanidade, que foi tido como fonte de incentivo para políticos como Nelson Mandela e Eleanor Roosevelt. O Diário de Anne Frank virou um símbolo da luta contra o preconceito. E em 1999, Anne foi contemplada como uma das pessoas mais importantes do século XX em uma lista organizada pela revista Time. Mas convenhamos, a menina Anne Frank não escreveu um mero discurso sobre si mesma, pronunciado do interior da vida. Ao escrever o diário, Anne Frank se posicionou com valor diante da própria vida e precisou dar a ela um acabamento, o que só foi possível se distanciando dela. Nesse caso, a escrita do diário permitia a menina olhar para ela mesma como uma visão de fora. Há mais de 80 anos, a voz de Anne Frank ecoa como um doloroso testemunho da barbárie humana cometida por Adolf Hitler. Apesar de talvez serem distantes do espaço geográfico e da marca temporal onde ocorrem os relatos intimistas da adolescente, os leitores do diário em alguns momentos se encontram com o sofrimento de se colocar no lugar do outro e em outros momentos com as questões de identidade entre o passado e o presente. E nessa grande trama espaço-temporal, constroem a relação de proximidade com a menina Anne. O local do esconderijo de Anne Frank em Amsterdã hoje é um museu, Casa de Anne Frank. Inaugurado em 3 de maio de 1960, sendo um ponto turístico que já atraiu mais de 1,2 milhão de visitantes anualmente. Sim, existem versões diferentes do diário e são ao todo 4. A primeira delas, chamada de a versão A, é o manuscrito original sem cortes. Nesta versão, Anne escrevia sobre tudo e usava os nomes verdadeiros das pessoas a quem se referia. A segunda versão, ou a B, é a versão revisada pela própria Anne. Quando ela ouviu no rádio, em 20 de março de 1944, que Gerrit Bolkestein, um membro do governo holandês no exílio, pretendia transformar cartas, diários e afins em documentos históricos assim que a Segunda Guerra acabasse, a jovem decidiu reescrever seu diário usando nomes falsos. A família Frank se tornaria os Robin e adotou o gênero epistolar. A terceira, ou C, já é a versão editada por seu pai em 1947. Nela foi emitido detalhes considerados desnecessários, como as reflexões de Anne sobre sua sexualidade. A certa altura, ela descreve uma genitália feminina como um buraquinho tão pequeno que mal consigo imaginar como um bebê pode sair dali, ou suas explosões de raiva contra a mãe. A quarta e última, a D, é a versão revista, ampliada e organizada pela escritora e tradutora alemã Mirjam Pressler. Lançada em 1995, a edição definitiva, de mais de 700 páginas, resgata os trechos escondidos pelo pai em 1947. Temos que levar em consideração que Anne era uma escritora compulsiva e usou um diário, 2 cadernos e 324 folhas avulsas de papel colorido para escrever e reescrever as suas memórias. Durante muito tempo, os revisionistas que contestam o Holocausto afirmaram que o relato de Anne Frank teria sido falsificado. Algumas teorias apontam Otto Frank, o pai de Anne, como o verdadeiro autor. Miep Gies, a secretária do armazém que guardou os pertences que não foram levados pelos nazistas, em junho de 45, os entregou ao único sobrevivente da família. Há quem diga que o dramaturgo americano Meyer Levin, o primeiro a tentar adaptar o diário para o teatro, foi quem de fato o escreveu. O Diário de Anne Frank é verdadeiro? Diante dos boatos, foram contratados especialistas forenses pelo Instituto de Documentação da Guerra, que comprovaram a autenticidade do diário. O livro ainda não tem domínio público porque o diário tem coautoria de Otto, que o editou em 1947 e só vai poder entrar para domínio público em 2051. De acordo com a legislação holandesa, uma obra literária pode ser publicada por qualquer editora sem precisar pedir autorização ou pagar direitos autorais aos herdeiros no dia 1º de janeiro que se segue ao aniversário de 70 anos da morte do autor ou do último autor
vivo. E como Otto Frank morreu em 19 de agosto de 80, aos 91 anos, ainda faltam 27 anos para a obra ser liberada. Traduzido para mais de 70 idiomas, o Diário de Anne Frank contém 400 mil exemplares só no Brasil. Desde que foi publicado pela primeira vez em 47 na Holanda e em 52 nos Estados Unidos, deu origem a diversas adaptações, de peças a filmes, de documentários a quadrinhos, de animações à realidade virtual. Essa foi a história de Anne Frank.